Oi, musas! Eu quero saber se você está preparada. Vou ter que começar a gritar. Tomei sem energia. Peraí. Oi, musas! Como vocês estão? Eu quero saber se você está preparada para aprender 5 truques simples, práticos, didáticos, muito fáceis que você vai conseguir fazer e que vão revolucionar o acabamento da sua maquiagem. Eu sei que a gente não tem milhões de horas para se maquiar no dia a dia, a gente não quer gastar com produtos caros, a gente quer um acabamento, uma maquiagem Hailey Bieber, entendeu? Se você tá atrás de uma coisa meio acimentada, reboco, já pula pro próximo vídeo, fica aqui não. Agora, se você quer um acabamento impecável e aprender como fazer isso no dia a dia de uma maneira simples, fica aqui comigo que esse vídeo é pra você. Eu já limpei e hidratei a minha pele, que eu sei que você já sabe que tem que fazer isso, todo mundo já fala isso, então a gente pula essa parte mais óbvia. Mas uma coisa que você não sabe, na verdade nem eu sei onde que eu aprendi, acho que eu inventei isso da minha cabeça, é que a gente pode misturar a bruma com a base pra criar um acabamento mais natural. Não é fazer aquilo que tem naquele vídeo que a galera bota um copo, mistura a base no copo d'água, mistura. Não é isso, tá? É aplicar a bruma fixadora antes de aplicar a base e não esperar a bruma secar pra poder aplicar a base e justamente ela se misturar naquela bruma. Eu vou fazer pra você ver como é que funciona, mas pra isso eu preciso te mostrar o segundo truque que vai fazer toda a diferença e talvez seja um pouco polêmico, talvez, que é você abandonar a sua esponjinha de maquiagem, que eu sei que todo mundo é viciada, que você com certeza deve ter aí, e trocar ela por um pincel. Isso aqui vai fazer muita diferença. Por que eu tô falando pra você abandonar a sua esponja? Calma, não joga fora, tá? Mas você vai entender qual que é a minha ideia aqui. A esponja, ela custa mais ou menos o valor desse pincel aqui, só que ela mofa, ela estraga, né? Teoricamente, a validade dela é tipo 3 meses, tá? Porque ela vai mofando, vai absorvendo as coisas ali dentro dela e você não consegue limpar. Então, teoricamente, era pra você jogar fora a sua esponja a cada 3 meses, tá? Inclusive, deixa aqui nos comentários pra mim, se você usa esponja, quantos aniversários a sua esponja já fez, porque realmente ninguém joga a esponja fora. Mas enfim, depois que eu troquei a esponja pelo pincel, primeiro que eu tenho esse pincel aqui há 3 anos, então eu já economizei um dinheirão. É um pincel mais fácil de lavar do que a esponja e ele facilita bastante a aplicação e o acabamento da minha maquiagem, então eu vou aplicar a base com ele. E aí, como é que a gente vai usar esses 2 primeiros truques? A gente vai aplicar, eu aplicar a base aqui na minha mão. E quando a base estiver pronta pra você usar ela, você vai espirrar a bruminha aqui no seu rosto. Nossa, isso aqui é tão gostoso. E aí, bruma, que bruma que tem que ser, Isabela? Pode ser essa aqui da MAC, que é a Studio Fix, que é uma bruma mais resistente, uma bruma mais preparada pra te dar um acabamento. Acabamento não, né? Mais preparada pra aumentar a durabilidade da sua maquiagem. Mas pode ser uma água termal, que já vai ser uma aguinha mais acessível. O truque também vai funcionar. Então é um truque pra todos os bolsos. E aí, com o rosto molhado, e eu já falei aqui, então já secou, vou aplicar mais um pouco, a gente vai pegar o pincel e aplicar misturando com a base. Isso aqui vai deixar a sua base com acabamento digníssimo, maravilhoso. E você vai ver como é que vai deixar o efeito leve. Inclusive, se você tem alguma base pesada aí, que você não sabe o que fazer com ela, usa esse truque e depois me conta a mágica que ele vai fazer, como é que ficou. O acabamento realmente fica assim, impecável, impecável. Já apliquei nessa metade, e antes de eu aplicar nessa metade aqui, como a minha bruma já absorveu, eu vou aplicar mais bruma, tá? Porque a ideia é realmente aplicar quando a pele estiver molhada. A base que eu tô usando é a Basic da Nina Makeup, tem um valor super acessível. E o pincel é o A03 da Macrylan, mas eu vou deixar todos os produtinhos que eu usar com o link aqui na legenda pra vocês conseguirem comprar e encontrar com mais facilidade, tá bom? Base aplicada, bora pro terceiro truque? Lá atrás, antes de eu começar a maquiar profissionalmente, que foi em 2017, então por volta de 2016, eu lembro que eu aplicava o corretivo e eu via alguns maquiadores ensinando que tinha que dar batidinha, não sei o que, mas eu ignorava isso, eu tinha uma preguiça. E aí passava o dedo assim, ó, aplicando o corretivo desse jeito. Você se identificou? Você faz isso? Se você faz isso, não tem problema, mas tem como melhorar de uma maneira prática, porque às vezes você não quer ficar lá com o dedo aplicando, dando batidinha. E aí, como que é essa maneira? O nosso terceiro truque: aplicar o corretivo com um pincel de esfumar fofinho. Então você pode observar que esse pincel aqui não é um pincel duro, mas é um pincel menorzinho, então eu vou ter mais precisão. E aí, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que você não precisa fazer é o triângulo, tá? A gente concentra aqui o corretivo nessa região central, porque esse é um corretivo de alta cobertura, é um corretivo líquido, e é um corretivo que a gente consegue esticar ele. É isso aqui que eu faço, não precisa de mais produto, tá? Que senão depois vai ficar uma base grossa e você vai botar a culpa em mim. Não, tem que seguir aqui essa
nossa regra. E aí a gente vem com o pincel fofinho e a gente vem dando batidinhas ao mesmo tempo que a gente espalha esse produto. Olha aqui pra cima. E eu acho que o corretivo tá um pouquinho claro pra mim. Talvez. Vou misturar com um pouquinho de corretivo mais escuro só pra chegar no tom. Mas aí você vai ter o tom certo de corretivo, né? Aí na sua casa. Aqui eu tenho um monte de corretivo, nenhum é da minha cor, entendeu? Que é o corretivo que eu uso pra atender as minhas clientes. Agora sim, tá no tom. Olha como é que o acabamento fica lindo e realmente muito prático. Então no dia a dia você vai lá com um pincelzinho rapidinho, não suja a sua mão, não suja as coisas, porque às vezes eu uso o dedo pra fazer maquiagem e eu saio imunda, porque eu encosto na roupa, eu encosto na bolsa, tem maquiagem em tudo quanto é lugar. Por isso que eu amo o pincel, porque aí eu realmente não sujo, tem menos risco de fazer umas cagadinhas. Outra coisa importante de fazer essa bolinha aqui e trazer ela pra cá. Quando você aplica essa bolinha aqui e espalha, percebe que vem corretivo até aqui no cantinho. Então, se você aplica corretivo fazendo um triângulo, na hora de você espalhar, você vai, entendeu? Corrigir a sua orelha, não precisa. Então, concentra esse corretivo realmente só nessa região, até porque normalmente o tom de corretivo é um tom específico pro tom da olheira, que é um tom diferente do nosso tom de pele. Então, é importante deixar concentrado aqui, tá? Isso também faz o acabamento ficar mais natural. Mais Hailey Bieber, menos Kim Kardashian. Adoro Kim Kardashian. Mentira, nem sei se eu gosto dela, nem conheço muito ela, não. Eu sei que tem muita gente que gosta dela, mas eu não sou muito fã daquele estilo de maquiagem pesadona, sabe? Então, realmente, eu sou mais pra Hailey Bieber. E aí, esse truque ajuda bastante a gente chegar num resultado mais Hailey e menos Kim. Só eu de gravação que vai ter esse vídeo. Então, resumindo, o terceiro truque, pincelzinho e corretivo mais concentrado. Nosso quarto truque tem a ver com esse terceiro truque, porque a gente também vai usar um produtinho cremoso, que é um blush cremoso. Isso aqui faz muita diferença. Se você tem medo de usar blush cremoso, vamos criar coragem aqui, entendeu? Que você vai ver que vai fazer diferença. E assim como todo produto cremoso, aonde você aplica, primeiro é onde você quer concentrar. Depois que você já aplicou ali, aí que você esfuma as bordinhas. Então, como deixar esse blush mais natural? Isso aqui é um negócio que faz tanta diferença e que eu vejo tanta gente fazendo errado. Provavelmente porque chega nessa parte, o povo pula, fala que já sabe. Então, presta atenção. A gente vai começar a aplicar aqui no alto da bochecha. Então, começamos a concentrar o blush aqui. E aí, depois que você já concentrou e já tirou o excesso de blush do pincel, aí que você vai começar a esfumar as bordinhas. E não precisa ficar com medo de esfumar, não. A ideia é realmente espalhar mais esse blush, porque senão fica aquele blush bolinha, ou aquele blush risco, ou aquele blush bonequinha de pano, e a gente quer uma coisa assim que nem dá pra ver onde você aplicou, que é realmente a saúde, entendeu? Saindo por baixo da sua pele. Então a gente precisa espalhar esse produto mais, sem preguiça. E sem medo também, tá? Porque o blush cremoso, ele fica mais forte na hora que você aplica, mas daqui a pouquinho ele já sumiu, porque a pele vai meio que absorvendo. Então pode deixar ele realmente mais intenso. E se você tiver errado na quantidade, é só você vir com o pincel da base dando batidinhas. Olha que lindo que já está esse acabamento. Então, resumindo, o quarto truque, blush cremoso, concentra até sair o produto do pincel e depois espalha sem medo, tá? Sem medo de ser feliz, entendeu? O problema do blush é justamente não espalhar e ficar duas bolotinhas. E aí, nessa de espalhar, a gente entra no nosso quarto truque, nosso quinto truque, que é justamente dar aquele efeito de contorno que não dá pra ver um risco, porque a ideia do contorno é você não ver que contornou. Não adianta nada você fazer 1000 malabares ali no seu rosto e a pessoa te olhar e falar, nossa, afinou o nariz, levantou a bochecha, tem um risco ali, a gente não quer isso. Então, como é que a gente deixa esse contorno mais natural? Fazendo o quarto truque, que é trazer esse blush espalhadinho até aqui mais ou menos, olha, que é onde normalmente a gente aplica o contorno, o bronzer, e a gente vai fazer o contorno diferentemente daquelas pessoas que pegam um pincel pra conseguir fazer um negócio bem específico aqui. A gente vai usar um pincelzão. Olha o tamanho desse pincel, vai dar certo. Mas antes eu preciso aplicar os produtos em pó, porque antes os produtos em pó... Mentira. Que antes os produtos cremosos, depois os produtos em pó. Então eu vou selar um pouquinho dessa região com pó translúcido e volto aqui pra te mostrar o truque. Prontinho. E pra fazer esse truque, o pó bronzeador, contorno, enfim, que eu vou usar, que na verdade não é um bronzer, tá? É o contorno da Bruna Tavares, na cor Brown Sugar. Eu acho a seleção de cores desse produto maravilhosa. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui com um pincelzão e a gente vai começar a pincelar a lateral do nosso rosto assim, ó, chegando até um pouquinho perto do blush.
e vai adicionando esses produtos aos pouquinhos. E eu sempre começo a aplicar aqui de cima, porque se eu começar a aplicar daqui, eu vou descer esse negócio e vou começar a pincelar minha bochecha. Então, como eu quero que o contorno fique mais ou menos nessa região aqui, ó, que vem do topo da orelha até mais ou menos a linha da boca, eu preciso começar a aplicar acima disso. Eu vou aqui espalhando e vou aplicar um pouquinho na lateral da minha testa também, porque, enfim, um testão, né? A gente dá pra dar uma melhorada aqui. Lembrando que se você não sabe fazer o contorno pro seu formato de rosto, que também varia de acordo com o formato, onde que aplicar, no meu método Autoconhecimento você aprende todos os truques específicos para suas características. Eu vou deixar um link na bio para quem quiser entrar na turma. Já são mais de 1000 alunas que se transformaram e hoje sabem realmente valorizar cada traço delas. É um super case de sucesso esse curso, diferente de tudo que você já viu. E olha, a gente tem uma sombra sutil que vai deixar o acabamento da nossa maquiagem muito mais bonito e mais natural. E conforme você queira adicionar mais contorno, você pode ir adicionando e mantendo este pincel aqui, que é o nosso quinto truque, você ainda consegue manter esse efeito mais natural, tá? Finalizei a maquiagem, olha que linda que tá essa pele que a gente fez. Fala se a gente não conseguiu acertar no que a gente queria, no acabamento lindo. Tô maravilhosa, não tô... Quem olha o início desse vídeo nem acredita que essa é a mesma pessoa. E eu sei que esse vídeo foi com foco em truques para acabamento de pele, então se você quiser que eu traga truques de acabamento de olhos, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui pra eu saber o que você quer aprender mais e não deixe de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado, musas. Beijão e até o próximo vídeo.